amor de Deus! Tem um sapo horrível dentro do meu banheiro. E aí, estão curtindo o Brasil Biomas? Agora Brasil Biomas é também Brasil Biomas. Olha que sensacional, é legendado em inglês, não sei se você percebeu. Isso faz com que gente do mundo inteiro possa assistir. Gente do mundo inteiro fala inglês. Você não fala inglês, não fala o suficiente, precisa aprimorar, precisa aprender. Inglês é uma linguagem universal. A Cambly tem professores nativos de língua inglesa do mundo todo. E a forma mais fácil de aprender a língua é conversando, escutando e falando. E é isso que a Cambly faz. A Cambly está com uma promoção imperdível de Black Friday, a Best November Cambly, com o maior desconto do ano. Acesse o link na descrição e use o meu cupom BESTRICHARD para ganhar 50% de desconto na assinatura. A proposta dela é que você fale com gente ao redor do mundo, professores que falam inglês e que você, assim, através da conversação, vai aprender. Se liga. Chris, I'm Richard. Hello, how are you doing? Listen, where are you from? I'm from the United States, but I'm now living in Thailand, in Southeast Asia. Oh, that's beautiful. Okay. Listen, I have a simple question. Sure. Would you watch a video spoken in Portuguese but subtitled in English if the subject is something that you like or is you have some interest? Of course. Yeah, no problem with that? I watch a lot of foreign films or TV series by using English subtitles, yeah. Okay, thank you very much for that. It was a pleasure chatting. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. Calma, calma. Uma perereca. Isso vai acontecer nas melhores famílias. Quando você vem a um hotel de selva como o que a gente está agora, aqui no Pantanal, você vai encontrar animais próximos às instalações e muitas vezes dentro do seu próprio quarto ou banheiro. Isso é comum, é até desejável esses animais se adaptarem a essas condições de instalações do ser humano. Afinal de contas, é o lugar onde eles vivem. Você achou que ia ter uma bolha dentro do hotel? Não. No programa de hoje nós vamos tratar justamente desses animais que se adaptam, né, às instalações de um hotel de selva. Pode ser no Pantanal, pode ser na Amazônia, em qualquer local natural, muitas vezes no seu sítio, na sua casa de praia. Mas nós estamos no Pantanal, então vamos tratar de criaturas pantaneiras, que você certamente vai encontrar. E a ideia é que você não tenha medo desses monstros que estão invadindo o seu quarto, o restaurante e as próprias instalações. Beleza? Vamos começar com as pererecas. Eu acho que as pererecas são tipo number one com as mulheres. Número 1. As mulheres morrem de medo de pererecas. Afinal de contas, as pererecas vêm ao seu banheiro por quê? Vem, chega mais perto. Porque o seu banheiro tem água, é úmido. É delicioso ficar aqui dentro para elas. Elas muitas vezes você encontra dentro do vaso, no seu chuveiro, grudadas no azulejo. É comum. Por que esses bichos conseguem grudar? Ih, está se movimentando, papai. Eles conseguem grudar porque eles têm, em cada dedinho das mãos e dos pés, eles têm discos adesivos. Opa, vem cá. Essa aqui é uma perereca. Como todos os anfíbios, as pernas posteriores são bem longas. Esse é um anfíbio anuro, ou seja, é um anfíbio que não tem cauda. E, de fato, eles grudam muito bem em qualquer superfície. São animais muito interessantes.
eles têm uma respiração, além de pulmonar, que a gente percebe aqui, olha. Ele olha pra gente, legal, né? Tá vendo que você tá percebendo embaixo no papo se movimentar? Respiração pulmonar tá acontecendo. Como também uma respiração pela pele. Faz troca de gases pela pele. Ela tá olhando porque ela tá olhando pra onde ela quer saltar. Saltou. Que legal. É um bicho sensacional. É um bicho úmido, porque os anfíbios, eles têm uma ligação com a água. Né? Uns mais, outros menos. As pererecas têm uma ligação eterna com a água, não só na postura, né? Isso vale para qualquer anfíbio, mas também durante a sua vida. Por isso que eles procuram banheiro. Aqui tem muita água, é úmido, gostoso, não tem predadores. É por isso que ela escolheu o seu banheiro. São animais inofensivos? São. Alguns anfíbios, especialmente rãs, não pererecas. E aí vamos diferenciar perereca, rã e sapo. Né? A perereca, assim, uma coisa fácil pra gente saber, perereca é a que gruda na parede. Ela tem na mãozinha esses discos adesivos que vocês estão vendo aqui. Quando tem disco adesivo, é perereca. O sapo é aquele que tem a pele, normalmente uma pele mais rugosa, que precisa menos contato com a água, né? Muita gente conhece aqueles cururus, vai estar no programa de hoje também, é importante, muita gente tem medo de sapo, e sapo é um bicho que é comum, acende a luz, está sempre próximo, né? Vai caçando besouros, né? Porque o besouro se aproxima da luz, dos insetos, então ele vai lá, porque ele se alimenta de insetos, como essa carinha aqui, esse carinha ou essa carinha, não sei se é uma fêmea ou macho, mas essa perereca também se alimenta de insetos. E ele vai te livrar, por exemplo, de pernilongos, tem no quarto, ela come. E a rã, que é um bicho que tem membranas interdigitais. Então acho que assim é a coisa mais fácil de você reconhecer a diferença entre perereca, sapo e rã. É assim, pela pele, né? O sapo tem uma pele mais seca, mais rugosa, né? A perereca e a rã são mais úmidas, mas a perereca ela tem discos adesivos, ela gruda. E a rã não gruda na parede. São seres que encantam a noite com suas vocalizações. Cada perereca, cada espécie tem uma vocalização diferente. E os machos são os que vocalizam, atraindo as fêmeas, fazendo com que elas se encantem pelo canto. No mundo dos anfíbios, o galã é o que canta melhor. Esse é o cara que vai ser escolhido pela fêmea. Né? Linda, linda, linda. Inofensiva. De boa. Deixa ela sossegada na parede do seu banheiro. Eu sei que assusta quem tem medo, né? E ver esses bichos saltando, né, dessa maneira. Vamos ver se ele salta aqui. Vou segurar ele aqui bonitinho. E o pior é que assim, as pessoas que têm medo dá azar, porque sempre tem aquele salto em cima da pessoa, entendeu? Ok, bom, vamos andar por aí e vamos encontrar outros animais que você encontra num hotel que está num ambiente natural, ou na sua casa de sítio, né? Enfim, mas esses aqui são pantaneiros. Vem comigo. Sério? Esse bicho aqui eu acho que é o número 2 que as mulheres mais têm medo quando acompanham os seus maridos nesses hotéis de pesca e de ecoturismo. Eu acho que é o número 2. Perereca é número 1. As caranguejeiras, aranhas em geral, são número 2. Por que as pessoas têm medo? Porque esse bicho tem muitas patas, são 4 pares, né? Não são insetos, são aracnídeos. Insetos têm 3 pares de patas, de pernas, né? E as caranguejeiras têm 4 pares de pernas. Como diferenciar uma caranguejeira de uma aranha comum, vamos dizer assim?
É só olhar a parte da frente. As caranguejeiras, elas têm os ferrões delas, que a gente chama de quelíceras, elas têm nessa posição. Aqui, olha bem na frente dela, nessa posição. Enquanto as aranhas que não são caranguejeiras têm as suas quelíceras nesse formato. Mas esse bicho cheio de cerdas, que não são pelos, são cerdas, causa muito terror entre as pessoas. Tem gente que sai gritando quando encontra um animal como esse. Gente como a Marina, né, Marina? Vem cá, Marina. Vamos quebrar esse teu gelo? Marina, eu sei que foi teu pai o culpado de trazer você nesse hotel. Você não tem culpa. Você não tem culpa, você está inocente nessa história, né? Hein, Martins? Para você tá tudo certo, né? Aí quando tem veterinárias aqui, tudo tá acostumado, né, com bichos. Mas aí vem aqui o pescador, vem o ecoturista, aí ele resolve, porque ele gosta de natureza, ele acha que todo mundo da família tem que gostar também. Não é? Uhum. Como é que estão sendo teus dias aqui no Pantanal? Estão sendo muito bons. Muito legais? Uhum. Uhum. Você teve já um contato muito próximo com animais? Cheguei próximo do jacaré, mas eu tive Jacaré. medo de chegar bem perto. E também da barata d'água. Você viu barata d'água? E as cobrinhas d'água. Cobrinhas d'água, você fez os isqueiros, né? Uhum. E aí você também viu a onça pintada? Sim, muito linda, muito linda. Tá. E agora uma caranguejeira. Uhum. A barata d'água é muito mais perigosa que esse bicho aqui. Ah, é? É, muito mais. Estende a mão. Vamos quebrar o teu gelo? Não, vem comigo. É sério? Confia, totalmente. Confia. Aonde está a questão dessas caras? Olha como ela levantou as perninhas anteriores. Aonde está a questão? Você está vendo que ela está coberta de cerdas, né? Sim. O que ela faz quando ela está nervosa, ela pega esses dois pares de perna última aqui e raspa nesse bumbumzão que a gente chama de abdômen, e essas cerdas entram aqui nas suas vias respiratórias e acabam criando uma irritação. É uma forma dela se proteger. Outra forma de se proteger é te picando. Uhum. Depois eu vou mostrar para você os ferrões, que são as quelíceras, tá? Eu vou pegar ela, depois eu vou virar para te mostrar. Mas por enquanto eu quero ela bem tranquila e calma. Nessa posição, ela está bem tranquila e calma. Ela já reconheceu a mão aqui, a minha mão, que era uma superfície que ela não conhecia, mas uma superfície que ela já se acostumou que é porque elas são super sensitivas, né? Então ela vai simplesmente caminhar pela sua mão. Pode confiar, não tira a mão, confia. Deixa ela encostar. Olha, encostou, tá vendo? Tá indo bem, traz mais isso aqui perto do seu rosto aí. Confia, pode confiar 100%, tá? Vou deixar ela andar na sua mão aqui. Ela vai sair pelo outro lado, na minha mão, que está do outro lado, só esperando ela, olha. Aí, pronto. Vou te mostrar ela por baixo, tá? Isso aqui são as quelíceras, tá vendo? Uhum. Esse par de ferrões. Sim. São poderosas ferramentas que ela usa para poder... Olha só o tamanho. Nossa Senhora. Tá vendo? Grande, né? É muito grande. Ela precisa, porque é um animal muito forte. E sabe o que é um incrível? Você tem cachorro? Tenho. Quanto tempo você acha que teu cachorro vive? Acho que uns 15 anos. Tudo bem. 15 anos? É. É o tempo que uma caranguejeira pode viver. Você acredita? Nossa, muito. Uma caranguejeira, algumas espécies podem viver 15 anos. Ou seja, é um animal que vive muito tempo. É diferente de um inseto, que normalmente vive pouco tempo. Sim. Um aracnídeo, uma caranguejeira, é um bicho que pode viver muitos anos. Tanto quanto um cachorro. Às vezes mais do que um cachorro grande vive 10, 12 anos. Uhum. Uma caranguejeira, dependendo da espécie, pode viver 15 anos. É legal, né? Muito. Ou seja, um bicho que tem vida longa mesmo, né? Um bicho sensacional, cara. Quebrou o gelo? Um pouquinho. Hã? Já ficou melhor, não é? Toca aqui. Obrigado, Mar. Aproveita aí o Pantanal. O Pantanal é seu. Valeu. Obrigada. Mais uma daquelas criaturas terríveis. É simplesmente conhecer um pouco mais, relaxar e aproveitar a viagem. Você está no Pantanal. Você espera o quê? Ver animais. Interagir com animais de forma segura para os animais e para com você mesmo. Não terminou. Tem mais. Você acha que é o quê? É uma coca que pode. Você acha? Vai lá perto para ver se é mesmo.
vê a malha dela e fala que bicho é. É uma jararaquinha, pô, não é? E aí? O que é o jararaquinha? Eu acho que é, sim. Parece, né? Não vai embora não, fica aí, fica aí. É importante você saber. Você tá todo dia fazendo manutenção, andando pra cima e pra baixo, tem que saber das coisas, não tem? Uhum. Se uma jararaca te picar, o que acontece? Eu vou ter que ir pra cidade e tomar remédio. Já tomou alguma? Não. Não. A primeiro bicho que você falou correto. Na verdade, ela é chamada comumente cobrinha-cipó. Ela não é uma jararaca, mas ela parece muito uma jararaca. Especialmente quando ela fica brava. Não, pode chegar perto. Pode chegar perto. Isso aqui, eu não ia fazer isso aqui se fosse uma jararaca. Eu não sou idiota. Ela, ó, tá vendo? Principalmente quando ela faz isso ó, com a cabeça. Aí ela fica parecida, tá vendo? Mas o que ela não tem aí, que você sabe? Veneno. Por quê? Como é que você olha para uma serpente como essa aqui, olha a cabecinha dessa serpente e você sabe que ela não é peçonhenta? Por quê? Não sabe? Tu já viu jararaca? Uhum. Ela tem a narina, né? Tem o olho e entre a narina e o olho não tem um buraco aqui? Essa tem esse buraco? Não tem. Aonde tá? Mostra. Eu quero. Mostra, aponta o olho. Cadê o olho? Cadê o olho? Tá aqui. Uhum. Cadê a narina que ela respira? Pra onde? Mostra. Não tem? Aqui na frente? Tem. A narina. Você tá vendo aquele buraco que tem entre a narina e o olho? Uhum. Aonde? Mostra. Não, ela tem aqui. Só esse aqui. Uhum. A narina. E o olho. Mas não tem um outro buraco aqui. Não. Entre a narina e o olho não tá vendo buraco? Não. Todos os viperídeos, incluindo a jararaca, tem esse órgão, que é uma fosseta, chamada fosseta L'Oreal. Algum bicho pegou ele, tá vendo? Machucadinho aqui, mas já tá cicatrizando aqui, ó. Mas a textura desse bicho e as escamas desse bicho aqui parecem muito, pode pôr o dedo, muito com a jararaca, muito, mas muito mesmo. A cor dela, a própria cabeça, quando ela fica irritada, ela achata a cabeça assim, olha. Tá vendo? E realmente parece muito com uma jararaca, mas não é. É inofensiva. Vou pegar ela. Não. Pega ela de boa. Não, vem cá. Você não vai confiar em mim? Vou. Você vai acabar com o meu negócio. Se você não pegar aí, eu não ensinei nada. Eu falo tudo que o bicho é inofensivo e você nega fogo. Relaxa. Deixa ela, isso, apoiada na sua mão, sem apertar. Apoiada, aí ó. Você é de Aquidauana? Isso. Pô, o cara que é de Aquidauana é pantaneiro, é uma cidade pantaneira. Você vê que nem o turista, né, aí vem o turista, tem medo, é natural, não conhece. Agora um cara que é pantaneiro velho, cara. Mais tranquilo? Vamos soltar juntos ela, sabe o quê? No meio de uma galhada aqui pra ela ficar tranquila. Aquela galhada lá do fundo, ó. Vamos. Vem, porque ela fica protegida. Esse bicho se alimenta, essas cobrinhas cipós, principalmente de anfíbios. Perereca? Pererequinhas, sapinhos, lagartinhos. Lagartinha. Rato, ela não encara, não. Grande, né? Muito grande, mas olha como ela é rápida, se liga, ó. Olha. Ela é muito ligeira, né? Ligeirinha, né? Se pegar ela aqui, ela me dá um bote? Não na ponta da cauda, pega pelo meio. Pega pelo meio, isso, pode pegar. Pode pegar. Não, é um ser vivo, né, cara? Ela tá sentindo você. Pode pegar pelo meio aqui, ó. Pega assim, sem apertar, pega ela. Isso, agora solta ali, ó. Naquela gaiada aqui, ó. Aqui, tá fácil. Aí, bem bonito, isso. Deixa ela embora, olha como ela é ágil aqui. Por isso que chamam de cobrinha cipó. Ela tem a cor. Aí, meu, aí que é isso que eu queria escutar. Primeira vez de toda a minha vida. Primeira cobra que eu pego. Nunca peguei em cobra? Agora tá no ambiente dela. E aí, vamos dar mais uma volta, ver se a gente acha mais um desses bichos terríveis que frequentam aqui os hotéis de selva.
Ai, quase que eu piso em você. O terror. Anfíbios são o terror da grande maioria das pessoas que não conhecem um pouco de natureza. Não convivem bem com anfíbios. Eu não sei porquê, dentre tantos animais, os anfíbios são esses que causam essa repulsa. Não é medo, é uma repulsa, quase um nojinho desse grupo de vertebrados que é tão incrível, porque foram eles, deixando qualquer tipo de fé de lado, né? Vamos falar em evolução, mas foram eles, querendo ou não, os vertebrados que saíram da água para conquistar o ambiente terrestre. Esses simpáticos caras que no Brasil são especialmente anuros, né? A grande maioria dos anfíbios são aqueles que não têm uma cauda, né? E basicamente se dividem em três grupos. As pererecas, aquelas que grudam nas paredes, que fazem o terror, né, da mulherada quando vai tomar banho, especialmente num hotel, né, como esse, né, enfiado no meio do mato, né, é muito comum, é um lugar úmido, então as pererecas ficam lá grudadas. As rãs, que normalmente são bem mais aquáticas, né, e isso são mais difíceis de visualização, né, e esses caras que são os sapos, que são os caras mais comuns e que mesmo assim muita gente não entende a função importante desse animal e tem esse asco, né? Muito injusto, né, para vocês, tão importante que vocês foram na escala evolutiva, porque a partir de vocês, né, diferente dos peixes, né, que conquistaram o ambiente aquático e nasceu, né, a vida, né, então seria mais do que natural que o primeiro vertebrado estivesse ligado completamente à água, os peixes, mas esses caras começaram a ganhar o ambiente terrestre. Esses caras não produzem qualquer tipo de sapinho, nunca isso vai acontecer. Claro, um animal que é silvestre, então ele anda nas pocinhas, onde você pode ter bactérias, pode ser natural num ambiente como esse aqui, mas assim, nada de sapinhos e doenças causadas por esses caras. Eu acho que essa pele rugosa, né, faz com que as pessoas tenham essa impressão. Os sapos, eles têm uma resistência excepcional à temperatura, né, e ao sol, né? Quando eles fogem do sol, obviamente, porque são anfíbios e desidratam, mas eles resistem muito mais os sapinhos terrestres do que as rãs e as pererecas. E hoje nós vamos falar um pouco disso, de animais que você pode encontrar no ambiente, num hotel de selva, e que você não precisa ter medo. Ao contrário, se você tiver até a oportunidade de bater uma bela foto. Lembrando que colocar a mão nesses animais requer algum cuidado, porque esses animais eles têm uma respiração, além da respiração pulmonar, uma respiração cutânea, através da cutis, da pele. Eles fazem trocas, né, com o meio ambiente. Então, você tem que tomar algum cuidado quando vai pôr a mão nele, né? A tua mão tem que estar livre, né, de produtos como, por exemplo, repelente, para que você não, né, envenene os nossos amiguinhos. Mas eles são super simpáticos, eles se encontram normalmente onde tem luz, porque onde tem luz tem inseto, a luz atrai os insetos e esses caras adoram insetos e ficam gordinhos desse jeitão aqui, justamente de tanto comer esses insetos. E agora? Tenho que ter medo desse cara? Ele tem glândulas de veneno? Tem. Ele tem glândulas de veneno. Ele tem 2 bolsas enormes de toxina ao lado da cabeça, para trás da cabeça. Usualmente eles têm nas pernas também, mas eles não conseguem lançar nem injetar essa toxina. Eles precisam ser apertados, mordidos. Essas glândulas, elas funcionam sob pressão externa. Não é comando do sapo. O sapo não consegue lançar a sua toxina. Ele necessita, para isso, de uma pressão mecânica. Então, para que serve isso? Para quando vem um predador e morde ele, a primeira coisa que ele faz é ficar gordinho desse jeito. Ele enche o pulmão de ar, né? Então ele fica bem inchadinho, que dificulta supostamente uma serpente, por exemplo, de engoli-lo, parecer maior do que é, né? E depois, caso ele venha a ser mordido,
essas glândulas disparam. E como? Mecanicamente, pressão. Então eu vou colocar aqui para que vocês possam ver que eu preciso apertar a glândula, isso não faz mal nem isso, é exatamente a função dessa glândula, é justamente essa, para quando for apertada, liberar a toxina, olha. Legal, né? Ah, mas é venenoso, isso faz o quê? Tem um gosto ruim. Normalmente um cachorro, quando pega, larga, é a chance desse cara escapar. São animais muito simpáticos e são animais que você vai querer perto de onde você mora ou do lugar que você está visitando. Eles são excelentes indicadores da saúde do ambiente, porque são os primeiros que vão desaparecer se você tiver, por exemplo, uma água contaminada, água ruim, porque aí eles não conseguem, eles ainda necessitam da água para se reproduzir. Diferente do passo seguinte desses animais, que são os répteis, que aí já completamente já se distanciaram, né, da necessidade da água. Uma das grandes dificuldades de viajar aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso país, é você saber em quem confiar. Que guias te levam para uma experiência diferenciada? Tantas experiências diferenciadas que ficam escondidas. Não estou falando daquelas de prateleira que as grandes agências vendem e que são massificadas. Eu estou falando de experiências. Essas experiências você encontra aqui no aplicativo I Love Nature. E também conclamo vocês que são guias para que entrem em contato com a gente, para que a gente coloque a sua experiência única à disposição dos nossos internautas. Vem, tamo junto, I Love Nature.